Ei pessoal, tudo bem com vocês? Tava um pouco corrido aqui, mas é porque eu tava resolvendo algumas pendências pessoais e aí realmente deixei aqui de produzir, né? Mas desde já peço desculpas aí, tá? Vocês que já me acompanham há algum tempo. Mas eu voltei e tô aqui trazendo pra vocês um caso bastante curioso, né? No mínimo aqui para ficar numa palavra educada, né? De mais um caso de fake news da grande mídia em relação ao governo Lula, tá? Desta vez envolvendo o Estadão. Não é a primeira vez que eu falo aqui para vocês sobre alguma desonestidade jornalística por parte da grande mídia, tá? E aqui eu não coloco nem a responsabilidade no repórter, né? Eu acho que nesses casos em específico os responsáveis, né, são quem está do lado de cima, né, quem está na chefia do jornal, tá? Mas desta vez, gente, o Estadão fabricou uma notícia, né? Na verdade, fabricou aí uma ligação falsa entre o governo Lula, né, especificamente o Ministério da Justiça, que está sob o comando do Flávio Dino, e organizações criminosas, né? Ou seja, o Estadão fazendo o mesmo jogo sujo da extrema direita. A extrema direita, um dos modos operandi da extrema direita é tentar fazer uma ligação entre o governo do presidente Lula, o PT, a esquerda, com organizações criminosas. E o Estadão entra nesse balaio, nesse esgoto, né? E cria uma notícia fake. Que é disso que se trata. Mas aí o portal GGN, tá? Que tem o jornalista Luiz Nassif como editor. É um site excelente, tá, gente? Eu que recomendo o portal GGN. Fez o dever de casa, né? O portal GGN fez o dever de casa, foi apurar essas informações e descobriu, né? Surpreendendo aí um total de 0 pessoas, que o Estadão fabricou aí uma notícia para tentar atacar o governo Lula e derrubar aí o ministro Flávio Dino, tá? O Estadão publicou nesta segunda uma matéria cuja manchete é: Ministério da Justiça recebeu mulher de líder do Comando Vermelho para 2 reuniões. Então olha só a manchete. A manchete uma já cria aqui uma realidade paralela, né, de que o governo Lula recebe pessoas ligadas a organizações criminosas, né, tentando vincular o governo a facções criminosas. Típico jogo sujo da extrema-direita, sendo reproduzido, sendo adotado aqui pelo Estadão. Tá? Estadão, que não é a primeira vez que o Estadão sempre deixa muito claro qual é o seu lado político, né? Por isso que eu digo aqui pra vocês que esse lance de imparcialidade, ainda mais em tempos de internet, isso não existe, tá, gente? Foi-se o tempo que foi-se o tempo que os grandes veículos se escondiam atrás desta imparcialidade para passar incólumes, né, diante de suas notícias políticas, tá certo? Escrita em tom de alarde, a reportagem insinua que a inteligência do Ministério da Justiça não é capaz de barrar a entrada de uma integrante do Comando Vermelho. Então o Estadão já deixa, o Estadão diz aqui que a pessoa que foi citada aqui é integrante do Comando Vermelho, né? Mas lá na frente a gente vai ver que tudo isso aqui não passa de uma construção narrativa para atacar o governo Lula e para inflamar o esgoto fétido da extrema-direita, né? Que o Ministério da Justiça não é capaz de barrar a entrada de uma integrante do Comando Vermelho em suas dependências, o que representa um risco à segurança dos servidores, tá? A matéria, cuja intenção parece ser a de balançar um pouco mais a cadeira do ministro Flávio Dino, tem repercutido por outros meios de comunicação e políticos alinhados à direita que tratam de ampliar a fábula. O texto destaca que as agendas do Ministério da Justiça foram divulgadas sem o nome da mulher ligada à facção criminosa, como se o propósito fosse esconder sua passagem pela pasta. Em vários parágrafos, o Estadão narra atrocidades e crimes cometidos por Luciane Barbosa Farias,
conhecida como a Dama do Tráfico Amazonense, e Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas, líder do Comando Vermelho no Amazonas, com quem Luciana é casada há 11 anos, tá? E aqui, ó, GGN traz aqui um trecho da reportagem do Estadão. Logicamente que eu não vou colocar aqui a reportagem do Estadão, primeiro porque eu não tenho uma assinatura no Estadão, é a matéria fechada, e segundo que eu não vou dar audiência, né, digamos assim, não vou estampar aqui na página do vídeo um jornal que claramente já escolheu seu lado aí há muito tempo, tá? Um lado sujo, né, um lado que faz o jogo sujo, o lado da desonestidade, porque eu não vejo problema nenhum, por exemplo, em um veículo de mídia declarar o seu lado. Quem aqui do Cafezinho acessa sabe que o Cafezinho é um veículo progressista, né? A gente é sempre honesto em relação a isso. Mas o que a gente não gosta é dessa ideia de que dos veículos, de alguns veículos da grande mídia, tentarem vender a imagem de parcialidade, coisas que eles não são, tá? Então, o calcanhar de Aquiles aqui é a desonestidade do Estadão, tá certo? E não o seu lado político em si, porque todo mundo sabe que o Estadão é um veículo de direita, tá certo? Mas aqui, voltando, ó, trecho da reportagem. Ela e o marido, aqui tá se referindo a Luciana, ela e o marido foram condenados em segunda instância por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa. Tio Patinhas cumpre 31 anos no presídio de Tefé, no Amazonas. Luciane foi sentenciada a 10 anos e recorre em liberdade, publicou o Estadão. Sobre Luciane, o Ministério Público do Amazonas aponta que ela atuou como braço financeiro da operação do marido. Na apuração do jornal, Luciane esteve em março numa agenda de advogados com Elias Vaz, secretário nacional de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça. Depois, em maio, as mulheres foram encaminhadas para uma agenda com Rafael Velasco, chefe da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Luciane também teria se encontrado em maio com Paula Godoy, da Ouvidoria Nacional de Serviços Penais, e Sandro Abel Barradas, diretor de inteligência penitenciária da Senapen. Os encontros foram tornados públicos pela Associação Instituto Liberdade do Amazonas, da qual Luciane Farias faz parte. Nas redes, ela postou fotos de encontros no Ministério da Justiça e em outras instituições e poderes da República, o que mostra que a implicância do Estadão era apenas com o Ministério da Justiça, né? Então o GGN traz aqui o histórico, né, da Luciane, no caso aqui a pessoa que foi citada, que ela já tinha marcado presença em outras reuniões, né, em outros órgãos públicos, federais e estaduais, no caso do Amazonas, e que o Estadão ignorou tudo isso e publicou somente que ela pisou lá no Ministério da Justiça, né, e querendo fabricar aí essa narrativa imunda, né, de que o governo Lula tem ligação com facção criminosa. Colocando os pingos nos is, o Ministério da Justiça divulgou nota à imprensa informando que quem solicitou as agendas este ano foi uma advogada vinculada à Anacrim. Tá certo? Também em nota, nesta segunda, no caso ontem, o Núcleo Federal da Anacrim esclareceu que não é autora do pedido, mas sim a advogada Janira Rocha, que é vice-presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da Anacrim do Rio de Janeiro e integrante de diversos outros movimentos sociais. Foi o nome de Janira que apareceu na agenda pública do Ministério da Justiça. Então vocês estão entendendo aqui o modus operandi do Estadão? Quando a gente vai aos fatos, a gente vê que a última pessoa da fila, no caso aqui, é a Luciane. Mas o Estadão tirou essa última pessoa da fila, ou seja, a pessoa que tem menos importância nessa agenda aqui, pelo que eu entendi, e colocou ela em destaque para tentar construir esta narrativa fétida, esta narrativa imunda, esse jogo sujo, para tentar criar uma relação que não existe, logicamente, entre o governo Lula e as organizações criminosas. Vocês entendem todo o malabarismo, toda a montagem de narrativa que o Estadão fez para publicar essa reportagem? Né? Porque quando a gente está vendo aqui, a Luciane é a última pessoa da fila, ou seja, a pessoa menos importante nesta agenda, né? Que, no final das contas, a agenda nem se trata de atender algum pedido dela, por exemplo, né? Mas enfim, ó,
Segundo o Estadão, Janira, que é ex-deputada pelo PSOL, teria participado do evento de fundação da Associação Instituto Liberdade do Amazonas. O jornal também dedicou linhas ácidas à descrição de Janira, frisando que ela é defensora da ex-deputada Flor de Lis e também que teria sido condenada em 2021 pela acusação de rachadinha na Alerj. O GGN procurou a advogada, que preferiu se manifestar em nota que será divulgada à imprensa. A presidência nacional da Anacrim sublinhou que Janira Rocha compareceu à reunião no Ministério da Justiça sem solicitar absolutamente nada em nome da Anacrim, sendo certo que a mesma faz parte de diversos movimentos sociais e, neste sentido, por sua atuação pessoal e de outras entidades, levou ao Ministério da Justiça a legítima reivindicação de tratamento digno à família de presos, especialmente nos presídios federais. Então, a agenda que a Janira solicitou no Ministério da Justiça não tem nada a ver com o esposo da Luciane, que é do Comando Vermelho do Amazonas. Não tem nada a ver. A reunião foi para reivindicar, certo? Foi para reivindicar tratamento digno à família de presos. A família. Então a Janira não foi nem sequer levar alguma reivindicação dos presos, mas sim as suas famílias. Então, vocês estão entendendo aqui como o Estadão, de fato, construiu uma fake news? Né? Não se deram nenhum trabalho de apurar direito do que se tratava a reunião. Porque nessas horas, gente, não, o jornalismo é jogado no lixo, né? Nessas horas o Estadão joga o jornalismo no lixo e coloca aí o seu lado político, né? Falar mais alto, que é disso que se trata. Especialmente nos presídios federais, onde não há resquício de tratamento digno ou humano, pauta que somente a advocacia criminal conhece, mas que infelizmente não interessa a pequena parte conservadora dos veículos de comunicação. Para a Anacrim, não é novidade que quando uma parte conservadora da imprensa quer atacar o relevante trabalho social realizado pelo Ministério da Justiça, levantam a fantasiosa conexão do Ministério da Justiça com facções criminosas, o que também ocorreu de forma lamentável por ocasião da visita do excelentíssimo senhor ministro Flávio Dino a comunidades do Rio de Janeiro, local de residência de centenas de milhares de trabalhadores. Tá? Vamos lembrar, gente, que no começo desse ano o Flávio Dino ele foi convocado à Câmara dos Deputados para explicar o que é que ele foi fazendo acho que foi no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Tá? Então, para a direita, o ministro não pode ir em comunidades, porque para a direita só bandidos moram em comunidades. Ou seja, todos que moram nas comunidades são bandidos. Essa é a visão da direita. Tá certo? A direita generaliza, né, uma comunidade pobre a criminosos. Certo? Claro que o crime organizado, a milícia, se fortalece nessas áreas. Mas dizer que todo mundo que mora em comunidade é criminoso, isso é coisa que a direita faz. Isso é coisa que a direita faz e não esconde isso. Tá? Então, pra gente, né, que tá na estrada há muito tempo, isso não é muito novidade o que a direita faz a respeito disso, tá? Segundo o Ministério da Justiça, não era possível saber com antecedência que Luciane Farias participaria dos encontros em nome do Instituto Liberdade do Amazonas. A cidadã mencionada no pedido de nota não foi a requerente da audiência, e sim uma entidade de advogados. A presença de acompanhantes é de responsabilidade exclusiva da entidade requerente e das advogadas que se apresentaram como suas dirigentes, tá? Em outras palavras, o Ministério da Justiça não barra a entrada de ninguém, né? Porque é um órgão público, né, gente? Então não tem nem como o Ministério da Justiça saber quem vai participar da audiência, além do requerente. Então o requerente pode levar alguém. Isso daí pode, tá? Sobre a atuação do setor de inteligência, era impossível a detecção prévia da situação de uma acompanhante, uma vez que a solicitante da audiência era uma entidade de advogados e não a cidadã mencionada no pedido de nota. Todas as pessoas que entram no Ministério da Justiça passam por cadastro na recepção e detector de metais, tá? Não foi só no Ministério da Justiça. Embora tenha demonstrado preocupação com a entrada de Luciane no Ministério da Justiça, o Estadão simplesmente ignorou que a mulher já esteve nas dependências do governo do Amazonas para conversar com o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura,
assim como também entrou na Câmara dos Deputados em Brasília, além de ter postado fotografia em frente ao Conselho Nacional de Justiça. Né? Por que será que o Estadão ignorou que a Luciane, por exemplo, já teve audiências com o governo do Amazonas? Porque o governo do Amazonas, gente, é um governo de direita. Tá vendo como tudo se conecta? Vocês estão vendo isso? O governo do Amazonas é um governo de direita. O governador do Amazonas, Wilson Lima, é declaradamente bolsonarista. Né? Quem não lembra do papel deplorável, do papel de cumplicidade do Wilson Lima durante a pandemia? A cumplicidade dele com o governo federal durante a pandemia. Então por isso que o Estadão fica calado. Porque o Estadão é um veículo de direita, o Estadão tá pouco se lixando, né? Se a Luciane aqui se reuniu com alguém do governo do Amazonas. Porque o lance do Estadão aqui é atacar o governo federal, que no momento é um governo de esquerda. É disso que se trata no final das contas, tá, gente? Vamos clarear aqui que ninguém aqui nasceu ontem, né? Para o Estadão, o problema parece ter sido Luciane entrar no ministério comandado por Flávio Dino, a quem o jornal fez questão de descrever como um ministro que periga cair do cargo. Para além de tentar prejudicar o ministro e seus assessores, a matéria serve de combustível para a direita reforçar a conexão fantasiosa entre o Ministério da Justiça e facções criminosas, como denunciou a nota da Anacrim. Pelo que documentou no Instagram e em seu site oficial, tampouco a Associação Instituto de Liberdade do Amazonas parece ser de fachada, como reportou a matéria do Estadão com base na opinião da polícia. A matéria retratou a instituição como uma forma de o Comando Vermelho obter capital político para negociações com o Estado e que, em última instância, seria financiada pelo tráfico, já que depende de doações, inclusive dos beneficiários, que são familiares de presos, tá? E aqui, ó, a Articulação Nacional de Familiares de Presos, né, publicou essa nota, tá? Vamos dar aqui uma lida rapidinho, né, ó. Seguindo uma lógica política já estabelecida de criminalização de toda e qualquer expressão de luta em busca de direitos fundamentais e humanos, quando se trata de detentos do sistema prisional e de seus familiares, parte da imprensa amanheceu noticiando, né, no caso ontem, né, que o ministro da Justiça teria recebido integrantes de uma determinada organização criminosa. Além de atacar uma luta legítima e democrática desse segmento social, familiares de presos aproveitam a nossa luta e com o sensacionalismo tenta vinculá-la ao governo Lula, o ministro Dino e sua pasta, bem como a parlamentares que receberam o movimento, que conosco não tem nenhuma vinculação e apenas estavam cumprindo com sua missão institucional. Definitivamente não cabe essa vinculação, pois nosso movimento é autônomo, independente de qualquer governo e os procura apenas por serem as autoridades competentes para dirimir as demandas do sistema prisional. Não em nosso nome ou nos usando atacarão um governo e parlamentares democraticamente eleitos. As pessoas recebidas pelo Ministério são familiares de detentos de diferentes estados do Brasil e estavam acompanhadas de advogadas ativistas que prestam seus serviços profissionais a estas entidades. A luta da ANFAP é pelo integral cumprimento da decisão proferida pelo STF quando do julgamento da DPF 347, que reconheceu o estado inconstitucional de coisas no sistema prisional brasileiro e determinou que o governo federal, estaduais, CNJ e outras instituições elaborem em 6 meses um plano estratégico que retire o Brasil da condição de violador de direitos humanos e fundamentais. Decidiu também o STF que essas instituições deveriam chamar as entidades da sociedade civil a participar da elaboração desse plano e, a esse chamado, a ANFAP e demais entidades que com ela se organizam se somaram. Estivemos no Congresso, com a Comissão de Direitos Humanos da Casa, conversamos com diversos parlamentares em vários ministérios e entendemos que ao nos receber essas instâncias apenas cumpriram o papel para o qual foram eleitas e nomeadas. Tá aí, fantasia, conexão fantasiosa fabricada pelo Estadão foi derrubada aqui, né? Essa versão, essa narrativa lixo, né, da extrema direita que o Estadão aqui se propôs a fazer foi derrubada aqui pela matéria do GGN, que foi uma matéria puramente jornalística, os caras foram atrás, né? Parabéns aí o pessoal do GGN, né? Que fez o dever de casa, né? Luiz Nassif fez o seu dever de casa, a equipe do GGN fez o seu dever de casa e foi atrás aí de saber a verdade sobre essa reunião, essa audiência. Não foi nem reunião, uma audiência, né? Qualquer pessoa pode agendar uma audiência com um órgão público, gente. Se eu quiser, nesse momento eu posso
marcar uma audiência, se eu tiver alguma reivindicação, por exemplo, alguma reivindicação social, alguma reivindicação econômica, né? Sei lá, se eu for para representar alguma classe, eu posso sim agendar uma audiência, seja no ministério, né? Seja em um gabinete de deputado, de senador, seja numa prefeitura, seja na Câmara Municipal, né? Audiências nesses órgãos são naturalmente normais, né? Então, belíssimo trabalho do GGN, tá? Mais uma vez o Estadão mostrando aqui senhor, ele serve.